Gente, boa noite a todos, viu? Queria agradecer primeiramente a Isabel pelo convite. É sempre uma alegria para nós falarmos de Evangelho à luz do Espiritismo. A gente se propõe a conversar com os nossos amigos. Na verdade, né, a gente não tem pretensão nenhuma de fazer palestra, né? Só um bate-papo mesmo. Como o Valdir falou, eu sou trabalhador aqui do Jesus Rede Vivo, trabalho às segundas-feiras nas reuniões de desobsessão. E aos domingos com as mães que são cadastradas aqui no centro das comunidades próximas à nossa casa. Queria mandar um abraço também. Aí a Ive está transmitindo a nossa conversa de hoje pelo Instagram. Mandar um abraço aos internautas aí que possam estar nos acompanhando. A gente tem rede social, viu, gente? Aproveitar para divulgar tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no TikTok, né? A Ive está aí realizando um trabalho muito bacana no Instagram, na nossa página, a gente tem bastante material, divulga as coisas do centro. A Isabel tem gravado uns vídeos semanais muito bacanas, assim, a gente tem tentado usar a tecnologia também a nosso favor, né, para divulgar o Evangelho à luz do Espiritismo. Então, quem quiser, @Jesus Rede Vivo no Instagram, a nossa página do YouTube, YouTube/Jesus Rede Vivo, no TikTok também. Jesus Rede Vivo é só procurar lá que vocês vão achar o nosso material, tá bom? Estão convidados quem não é inscrito ainda. Nós estamos com quase 6.000 inscritos no YouTube e alguma coisa próxima disso também no Instagram, né? A gente gosta quando a Isabel fala que aí dá várias visualizações, a gente vai bombando lá. Ficamos camelando um tempo assim para sair alguma coisa, a Isabel fala, ó, o negócio dá uma subida, né? Então sigam a gente lá, o nosso material, que a gente está fazendo tudo com muito carinho, sempre com o objetivo de divulgar a nossa doutrina com Jesus, Kardec e Chico Xavier, tá bom, gente? Essa é a nossa proposta. Aproveitando, gente, nesse nosso bate-papo, que a gente pretende ser bem tranquilo, a gente percebe assim que nós que estamos aí mais ou menos na meia-idade para frente, ou como se dizia antigamente, que já dobrou o cabo da Boa Esperança, nós somos pessoas que vivemos duas épocas muito distintas, né? Porque nós somos os sobreviventes do mundo sem internet, né? A gente vivia no mundo, pasmem vocês, os mais novos, né? O pessoal do grupo de jovens, que antigamente não tinha internet, né? E muitas das coisas que a gente vê hoje, né, para nós faziam parte das ficções científicas que a gente assistia. A gente falava, gente, isso daí nunca vai existir, né? Eu lembro, não é do tempo de vocês, mas eu lembro, por exemplo, do Jornada nas Estrelas, né? Daquela série que o cara fazia alô, senhor Spock e tal, né? Falar, nunca que vai ter um telefone desse, né? Agora a criança já está quase nascendo com celular, né? Logo, logo já vai vir, né? Esses dias eu estava olhando meu filho mais velho, o celular já se tornou um pouco uma extensão da mão dele, né? Você nunca vi ele sem o celular na mão. Então, a gente jamais imaginava que as coisas iam chegar nesse ponto de desenvolvimento tecnológico, né? A gente se espanta porque nós vivemos uma época pré esse avanço todo que foi muito rápido. Então eu vejo às vezes o pessoal se queixando, nossa, aqui não tem sinal, né? Caramba, qual que é a senha do Wi-Fi, não sei o quê. E eu penso, nunca viveram a aventura de ligar um orelhão. Gente, falar no telefone, no orelhão, era uma das coisas mais legais, né? Ainda mais quando a época da ficha. Porque depois teve o cartãozinho, que já era mais moderno, né? Então você ficava na fila esperando. Desliguei sem querer. Você ficava na fila esperando para falar. E às vezes, logo que estava chegando a sua vez, aparecia uma pessoa que tirava umas 5, 6 fichas, cada uma de 3 minutos, falava, tô lascado. Vai demorar, não é? Não era assim? Então ligava, a pessoa ligava para o interior para falar com os parentes, com as fichas. A primeira vez que eu ouvi falar de videogame, tinha um amigo chamado Márcio, um japonês, que foi amigo meu do ginásio, estudei lá no Alvino Bittencourt, lá na Vila Carrão. E o Márcio convidou a gente para ir jogar videogame. Eu falei, nossa, o que será videogame, né? Coisa assim, de outro mundo. E nós fomos lá jogar um treco chamado telejogo. Se um jovem que joga videogame hoje online vê aquilo, ele tem uma síncope.
Porque o telejogo era... Ficava só nessa, jogando a bolinha para um lado e para o outro. Num período histórico relativamente curto, os últimos 30, 40 anos, olha o avanço que a gente viveu na tecnologia. Coisa que a humanidade jamais tinha presenciado, não é? Onde eu ouvi esses dias que quem tem um celular tem mais tecnologia hoje nas mãos do que a NASA teve em 69, quando lançou o foguete para a Lua. Então, gente, a pessoa fala, hoje a pessoa tem tecnologia suficiente que o pessoal tinha em 69 lá na NASA. Muita coisa, muito desenvolvimento em todas as áreas do conhecimento humano, em todas as áreas. Para onde nós olharmos, a gente vai ver esse desenvolvimento absurdo nas últimas décadas. Uma coisa, porém, gente, nós precisamos considerar. Se o homem tecnológico hoje é uma realidade, se o homem hoje avançou em tantos campos da ciência, no quesito moral, nós ainda estamos bastante vinculados ao passado. Porque, muito embora nós tenhamos tantos recursos ao nosso dispor, é impressionante nós olharmos em pleno século XXI guerras sangrentas como há séculos atrás, há milênios atrás. Aparentemente, o homem ainda não aprendeu a conviver. Nós ainda temos dificuldade de traçar entendimento com o nosso semelhante. E uma coisa nos espanta, gente, porque constava lá nas profecias, mesmo no Apocalipse, mesmo nosso Senhor Jesus vai falar lá no sermão profético. Uma coisa que particularmente me espanta é quando nós vemos membros da própria família com situações tão trágicas como a gente presencia hoje em dia. Então, quem diria que ia chegar o tempo que os antigos falavam, não é? Do pai jogar o filho de cima da ponte, da mãe atentar contra a própria filha, de filho atentar contra o irmão, atentar contra o irmão. Coisas que jamais passaram pela nossa ideia. Moralmente, nós ainda temos uma asa pouco desenvolvida. E isso, nós precisamos refletir a respeito do tema. Porque o homem precisa também iniciar um processo, uma iniciativa de evolução também no quesito moral. Mas nós, gente, não podemos entrar nessa visão que muitas pessoas têm de que nós estamos largados. De que o mundo está aí num processo a bel prazer e que nós, se continuarmos assim, vamos acabar nos autodestruindo e pondo fim no nosso planeta. O que nós queremos dizer para os nossos amigos, aí o pessoal falou, se tivesse que colocar um tema hoje, eu colocaria para os nossos irmãos a palavra de nosso Senhor Jesus, eu não vos deixarei órfãos. Nós estamos nos aproximando da Semana da Páscoa, gente, que talvez é o momento culminante, talvez não, é o momento culminante da trajetória de Jesus na Terra, o seu sacrifício, sua paixão e morte. E eu fico imaginando, gente, nós não temos condições, porque as pessoas lá no livro Consolador perguntaram para Emmanuel qual que era a dor maior de Jesus. Se era a dor da cruz, do sofrimento físico, ou se era a dor moral. De ver aqueles espíritos todos seus tutelados o levando à cruz. Então, Emmanuel, sempre com muita delicadeza no trato, mas também sendo sempre bastante positivo, ele fala, nós não temos condição de traçar um perfil psicológico de Jesus, mas nós imaginamos quão grandiosa era a sua dor na cruz diante daqueles que eram seus próprios tutelados. Porque nosso Senhor Jesus, gente, é o governador espiritual do nosso planeta. Nosso Senhor Jesus participou do processo de formação da Terra, como está descrito no livro A Caminho da Luz de Emmanuel pela psicografia abençoada de Chico Xavier.
Então é o espírito responsável pela evolução de hoje, 7 bilhões de encarnados e de um número provavelmente semelhante de desencarnados. E ele mesmo nos disse, apesar de tudo, que ele não nos deixaria órfãos, que ele estaria conosco até o final dos tempos. Embora nosso Senhor Jesus, só há 2000 anos, em nenhum momento a humanidade ficou sem os seus mensageiros, sem os seus enviados. Nós mesmos tivemos a honra de convivermos com um deles. Chico Xavier é um enviado de Jesus, que veio continuar a sua tarefa grandiosa, iniciada em França no século XIX, na pessoa de Allan Kardec, e que ao reencarnar no Brasil no dia 2 de abril de 1910, volta para dar continuidade no seu trabalho, desdobrando os fundamentos da doutrina espírita. Nós convivemos com ele. Emmanuel nos falava, elogiando uma personagem da Índia, que é uma Mahatma Gandhi, o enviado de Jesus. Outras tantas personagens na Igreja Católica, companheiros de ideal e de caridade e de paz, capazes, não dá para agradar todo mundo, capazes de mostrar a luz de Jesus para todos nós. Nem Jesus conseguiu, né? Então, gente, são os enviados de Jesus. São aqueles que vieram trazer um pouco do Evangelho, para que a gente, vivendo e sentindo esse perfume, nós também nos incentivemos a mudar o nosso aspecto moral, para nos transformarmos pouco a pouco, morada também do amor de Deus. Eu gostaria de divulgar para vocês hoje, gente, esse livro aqui, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é um livro do espírito Humberto de Campos, pela psicografia abençoada de Chico Xavier, e que conta os bastidores espirituais do nosso querido país. Eu trouxe para vocês, gente, vou pedir licença para ler, uma parte do livro em que se dá logo após a descoberta, a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. E nosso Senhor Jesus vem pessoalmente. Naquele momento, ele vem pessoalmente das esferas resplandecentes para estar com aqueles seus discípulos que acompanhavam o surgimento da nova pátria. Então, ele se dirige a um destes espíritos, gente. Diz assim Humberto de Campos: dirigindo-se a um dos seus elevados mensageiros. É o que nós estávamos falando, não faltam mensageiros. Na face do orbe terrestre, em meio do divino silêncio da multidão espiritual, sua voz ressoou com doçura. Ismael, manda ao meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações de nosso Pai. Gente, Ismael, aquele que vai ser o mentor, o dirigente espiritual do nosso país, recebe das mãos do próprio Senhor Jesus a missão de levar ao Brasil, logicamente a todos nós brasileiros, em direção ao coração do Cristo. E Jesus entrega, vai narrar Humberto de Campos, uma espécie de uma flâmula para Ismael. E quando Ismael a recebe, banhado em lágrimas, diz Humberto de Campos que na sua branca substância uma tinta celeste inscrevera o lema imortal: Deus, Cristo e caridade. Gente, não sei como é que está o conhecimento bíblico de vocês, se vocês foram frequentes no catecismo.
ou se participaram da escolinha, às vezes, de Bíblia, Ismael é o primeiro filho de Abraão, lá do Antigo Testamento, não é? Teve uma história lá que vocês devem recordar, que Deus chamou Abraão para que Abraão desse início à trajetória do povo escolhido. Foi para a terra que Deus lhe prometeu. E Abraão era muito senhorzinho já. Não é? Ele com a sua esposa Sara, eles não tinham filho. E não ter filho naquela época era meio que uma maldição, porque a pessoa não dava continuidade, não tinha a sua posteridade, né? E Deus falou para Abraão: olha para o céu, a sua posteridade será igual a essa multidão de estrelas. Mas eu ainda vou ser pai, assim, velho, eu estou te prometendo. Faz parte do nosso pacto. Como a Sara não engravidava, lá na Bíblia tem essas histórias, às vezes. A Bíblia às vezes parece uma novela. O que a Sara fez? Ela pegou uma escrava chamada Agar. E ela falou: já que eu não engravido, Abraão, você passa aí umas noites com a Agar, vamos ver se ela engravida. E ela engravidou. E foi mãe de um menino que foi colocado o nome de Ismael. Tempos depois, a própria Sara vai também engravidar e vai ser mãe de Isaac. Ismael e Isaac são os dois filhos de Abraão. Esse mesmo Ismael, um espírito ligado ao coração de Jesus, que, conforme conta o mesmo Humberto de Campos, é o dirigente espiritual do nosso país. Então, gente, é assim, as coisas não estão ocorrendo ao acaso. Tudo, é lógico que o homem tem a sua margem, a sua parcela, tem a sua participação que pode complicar ou aliviar as situações. Mas nós temos que ter a certeza que a fatalidade divina é um dia todos nós nos tornarmos espíritos libertos da influência da matéria. Espíritos já mais evoluídos dentro daquilo que Deus nos programou. E Jesus continua no leme. Jesus permanece no leme e paira acima de todas as questões humanas, gente. Um simples sopro de Deus pode mudar tudo. Uma simples ordem de nosso Senhor pode modificar toda a situação. Acontece, porém, gente, que nós às vezes precisamos sorver o líquido do cálice que a gente mesmo encheu. O homem atenta contra o planeta, ele atenta contra o seu semelhante, ele atenta contra a vida. E não é um golpe assim de mágica que as coisas vão se resolver. Às vezes as pessoas aguardam um mundo novo, achando que vai abrir o céu e que vai surgir aí uma pleiade de anjos, de arcanjos, e falar: a partir de hoje tudo mudou. E a nossa responsabilidade? E aquilo que nós temos feito no decorrer das nossas muitas reencarnações? Então, ao nosso ver, o mundo novo vai surgir dentro de cada um de nós. Esse mundo regenerado que os espíritas tanto falam, ele vai surgir dentro do coração de cada um. A mensagem de Jesus é para mim. A mensagem de Jesus, ela chega no momento certo em que eu estou capacitado a ouvi-la e a assimilá-la. Dentro dessas trajetórias nossas, nos processos de reencarnação. Estava conversando com o Clóvis agora há pouco. Se não fosse a reencarnação, a gente realmente assim, eu não sei para que lado que a pessoa pode ir sem a crença na reencarnação. Respeitamos todos nós espíritas muito todas as crenças. Todas as crenças. Porque a fé nós aprendemos com a nossa Isabel que quando a fé é sincera, ela progride. Então nós respeitamos todos os religiosos. Mas às vezes a gente fica pensando. Tem lá, falei até no canal do Instagram, a Ive me ajudou, a gente soltou um vídeo, porque nós temos um determinado religioso aí na Igreja Católica que está fazendo, graças a Deus, está levando as pessoas através da internet também a participarem da oração. É um movimento importante, gente.
Mas a pessoa foi fazer referências ao espiritismo. E a pessoa falou assim: não dá para você ser católico e você acreditar na reencarnação, porque a reencarnação não tem na Bíblia. Eu falei, engraçado. Na Bíblia tem umas histórias bem assim. Tem uma historinha que eu vou contar para vocês de novo, porque é uma historinha de um profeta que era tão careca quanto eu. O nome dele era Eliseu, né? E conta lá no Antigo Testamento, nas segundos, 2 reis, que o Eliseu estava subindo uma determinada situação num terreno lá, quando apareceram umas crianças. As crianças saíram da floresta e começaram, calvo, 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 para cima do Eliseu. O Eliseu ficou tão bravo que ele conjurou lá a ira divina. E segundo o Antigo Testamento, Deus fez com que saísse uma ursa, não sei de onde, e comesse todas as crianças. Vocês podem consultar lá que tem essa passagem. Ah, Marcelo, mas isso aí depende de interpretação. De repente, isso daí é uma mitologia. É alguma imagem que foi usada para ensinar alguma coisa. A única coisa que dá para ver é que o povo já não gostava de careca desde aquele tempo. Mas se a pessoa pode pegar 2 reis e interpretar que isso é uma mitologia, eu também posso pegar o Novo Testamento e quando o nosso Senhor Jesus fala para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, eu acreditar que é a reencarnação. Não posso? Jesus subiu ao Monte Tabor, se transfigurou diante dos 3 discípulos, Pedro, João e Tiago. Quando ele se transfigurou, apareceram Moisés e Elias conversando com ele. 2 desencarnados ilustres, em posição de subalternidade diante de Jesus, o Cristo de Deus. Os discípulos ficam bestificados com aquela materialização. Mas daqui a pouco some e eles se veem só diante de Jesus. Aí eles perguntam assim para Jesus, mas Senhor, na lei, no Antigo Testamento, não era Antigo Testamento na época, nos profetas não estava escrito que para o Cristo vir, tinha que vir Elias primeiro? Porque lá atrás um profeta tinha dito, Elias, não é? Não sei bem, não sou tão conhecedor assim da Bíblia. Mas alguém fez essa profecia, que vocês iam identificar o Messias porque Elias viria antes dele abrindo o caminho. O precursor. Não é? E aí Jesus fala assim, vocês podem ler lá no Novo Testamento de vocês. Não acreditem em mim. Em verdade eu vos digo, Elias já veio e vocês não o conheceram. E conclui, então os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Não sou eu, espírita, que estou falando isso. Ah, Marcelo, mas tem que interpretar. Todo mundo pode interpretar, nós podemos também. Elias tinha morrido, desencarnado antes de Jesus, e voltar a reencarnado como João Batista, o precursor. É precursor? Não, é percussor? Agora fugiu aí a palavra. Precursor. Palavras de nosso Senhor Jesus. Então, gente, o único dogma que existe no Espiritismo é a reencarnação. Porque se você tirar a reencarnação, o edifício todo desaba. O edifício todo desaba. Mas eu fico me perguntando, às vezes, como é que as pessoas conseguem olhar ao redor e ver tanta diferença, tantas situações que nos parecem injustas, e não cogitar de que nós vivemos múltiplas existências, não cogitar de que nós passamos por outras experiências. E Deus não castiga ninguém. Agora o erro, ele fica marcado na consciência de forma indelével. A gente só tira essa marca quando a gente, pelo pranto da expiação ou pelo trabalho. Somente a causa positiva anula a causa negativa.
Sem a reencarnação, gente, o mundo deixa de fazer sentido. E peço permissão a vocês para ir mais além. Sem a reencarnação, Deus não faz sentido. Porque Deus seria um ser que tem privilégios, como era aquele Deus do Antigo Testamento, que ia na frente dos exércitos, que tinha preferência por um determinado povo, que era o povo escolhido. Não foi o Deus que Jesus nos revelou. Aqui ele chama de Abba. Abba em aramaico é papai. Nem pai é papai. Então a reencarnação é o mecanismo que a divindade nos oferece para que a gente possa reerguer a cabeça. Para dar uma amenizada. Porque se nós tivéssemos oportunidade de colocarmos uns 5 Marcelos para trás, o que será que eu iria encontrar? Será que nós sabemos realmente quem nós somos? Hoje estamos amortecidos pelo esquecimento do passado, graças a Deus. Que as pessoas falam, eu queria saber o que eu fiz na outra vida. Eu falo, pelo amor de Deus, deixa quieto. O que você vai mexer com isso? Ah, mas eu tinha vontade. Porque o povo logo pensa nos palácios da rainha. Dificilmente você vai achar alguém, eu fiz uma regressão e deu que eu era sapateiro, né? Com todo respeito aos sapateiros, abraço aos sapateiros. Mas não aparece. Todo o que tem de gente na corte desses reis francês, não sei onde tinha tanta gente. Porque todo mundo que faz retorno à vida passada estava em alguma corte lá. Na verdade mesmo, gente, se nós tivéssemos crescido verdadeiramente para Deus, nós não estávamos na Terra. A gente já estava em outros planos. Se nós estamos por aqui é porque nós temos alguma coisa para fazer. Então o nosso dever é olhar ao nosso redor e pensar assim, Deus, o que o Senhor está esperando de mim? O que eu posso fazer da minha parte? No começo, porque nós sonhamos em ser benfeitores de toda uma comunidade, mas a gente às vezes não é benfeitor em casa. Não é benfeitor da família. Não é benfeitor no trabalho. E a guerra, gente, é um reflexo em grande porte dos problemas de convivência que nós temos no pequeno porte. Ninguém tolera mais nada. Ninguém. Nós estamos vivendo nesse curto-circuito. As pessoas estão cada vez mais divididas. Vocês sabem que eu servi o exército lá na década de 80. Passado o tempo, a tecnologia também ajudou, algumas pessoas começaram a localizar os companheiros do exército e foram pesquisando. De repente acharam boa parte do nosso grupo. Gente, foi um negócio assim. As pessoas se encontravam, os senhores já, que isso já faz 40 anos, os homens barbados todos chorando. Você não sabe o que isso significa para mim. Não, abraçar, porque foi um ano difícil para nós éramos muito jovens. Aí fez o encontro, aquela coisa mais linda. Vamos fazer um grupo de WhatsApp, maravilha. Aí até que um belo dia entrou a política no meio. Antes tivesse ficado em 87. Porque o povo pelo menos ia ter uma boa recordação. Brigou todo mundo. Porque nós estamos vivendo numa sociedade que se divide por tudo. O critério não é mais se eu acho o meu companheiro bacana ou se eu não acho. O critério é qual que é a sua escolha nesse ou naquele campo da vida. E nós esquecemos do humano. Como é bom a gente ter afeto pelas pessoas. Como é bom nós termos um canto como esse em que a gente se encontra no meio dos nossos amigos. Como isso faz falta.
Ninguém pede credencial de ninguém. E a credencial que Deus pede para todo mundo é saber o bem ou o mal que a gente espalha na nossa vida. O resto é tudo acessório. Tudo acessório. Então, gente, nós queríamos lembrar, só para terminar, que hoje, dia 11 de abril, nós recordamos o desencarne de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, dos grandes apóstolos do Espiritismo no Brasil, que a gente faz aqui a nossa referência, não porque o Dr. Bezerra precise de qualquer homenagem, mas porque é importante nós observarmos esses exemplos, porque cada um abraça de acordo com o seu campo de ação. Esses espíritos mais evoluídos, eles têm um campo de ação maior. Eles abarcam. Mas a gente começa aqui do primeiro passo, tentando entender as coisas pequeninas, até que um dia Deus possa nos reservar, que Ele já reservou, e possa nos trazer as coisas maiores. Mas a grande caminhada começa no primeiro passo. Se nós temos algo para dizer para os nossos amigos, é isso. Jesus não saiu do lugar em que Ele sempre esteve. Ele permanece. Tudo está sob a custódia dos benfeitores espirituais. Mas é claro que a gente precisa ajudar. Não se fará paz por milagre, mas a paz precisa começar de nós. O Evangelho é um convite individual. E o Evangelho nos desafia. Queria agradecer a todos vocês pela paciência, pelo carinho de nos ouvir, a gente fica muito grato. É sempre bom falar de doutrina. Fica a nossa dica aí, gente, de livro, tá bom? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Lá vocês vão ver o trabalho do Espírito Ismael em favor da coletividade humana encarnada e por encarnados e desencarnados do nosso país. Tenham a certeza, gente, tudo passa. Jesus, porém, não vai passar. E Ele tem uma paciência divina em nos aguardar. Ele está nos aguardando. A todos nós. Está nos aguardando. Aproveitemos a oportunidade. Essa bênção de Deus que nós temos no Espiritismo. Que a doutrina espírita nos abre a mente para a verdade. Quem sabe, amanhã ou depois, quando a gente retornar para o mundo espiritual, a gente possa dizer assim, eu tentei. Né? Não sou nenhum espírito evoluído, mas eu tentei. Porque eu estou voltando com a minha consciência em paz. E felicidade para nós é consciência tranquila. Muito obrigado, um abraço para vocês. Queridos irmãos, o Marcelo lembrou de Dr. Bezerra de Menezes. Enquanto ele falava, eu me concentrava. Mediunicamente, eu tive uma surpresa muito grande. Foi difícil para mim segurar as lágrimas, porque o Zé Carlos se aproximou muito de nós. Aproximou e queria falar, mas ele começou dizendo que, na verdade, disse Jesus, é necessário que eu vá. Mas ele não aguentou prosseguir. Então, eu ajudei na oração, olhando para ele como antigamente, que foi um dos primeiros trabalhadores da nossa casa, que a gente ia junto para a casa espírita e voltava junto, e foi aparecendo outros companheiros que aproveitavam, não é, a nossa condução. Então, eu disse para ele, Zé Carlos, meu filho, você está num plano tão bom, tão maravilhoso, e com muita dificuldade pela emoção que invadia sua alma. Ele disse para mim, pois é, Isabel, o que me ajudou até agora foi tudo quanto eu aprendi, mas é tão difícil eu segurar as lágrimas.
Não por eu ter partido da terra, porque eu lembro da figura de Jesus dizendo isto, mas é pelas saudades imensa dos meus filhos. É por ainda lembrar tanto da minha companheira Sônia, tanto como se eu estivesse retornando para casa. E aí, muitas vezes, Dr. Bezerra de Menezes vem conversar, dizendo que não é possível nós segurarmos tantas lembranças, porque nós precisamos prosseguir. Então ele deixou um abraço para o Jesus redivivo, mas disse para mim, Isabel, é especial, minha irmã, para o Marcelo. Então, queridos irmãos, aproveitemos o tempo. Nós não sabemos a hora que o ladrão bate às nossas portas, como fala Paulo de Tarso. Aproveitemos, porque o Zé Carlos está num plano bom também. Entretanto, a recordação dos filhos ainda faz chorar. As saudades da companheira Sônia ainda é tão grande que ele não consegue expressar o que ele gostaria de dizer. Mas a amizade pelo Marcelo, pela casa, ficou gravado na sua alma para sempre. Então, que Deus nos abençoe e nos fortaleça nesse caminho que um dia nós escolhemos. Que nada possa nos segurar a ir adiante. Eu vou passar a presidência da mesa para o nosso querido Valdir e peço licença para vocês para voltar para a minha sala de orientação, porque ainda tem alguns companheiros que preciso atender. Muito obrigada a todos. Obrigada, Marcelo.